Da série Respondendo Perguntas. Eu posso abrir uma MEI, microempresa individual, para prestar serviços de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados? Oi, eu sou Silvia Brunelli e neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa, de qualquer porte, à Lei Geral de Proteção de Dados. E se você quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias, se inscreve aqui no canal. E também ativa o sininho das notificações. Todos os dias, às 11h15 da manhã, eu disponibilizo um novo vídeo inédito para levar a tua carreira para o próximo nível, onde você vai conseguir se sentir seguro para fazer um processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Como eu sempre falo, trabalhar com a Lei Geral de Proteção de Dados é a maior oportunidade de mudança de carreira. É uma carreira com pequena barreira de entrada, ou seja, você não precisa de nenhuma formação acadêmica se você tiver só o ensino médio. Desde que você tenha o conhecimento específico, você já pode trabalhar com isso. Detalhe, o conhecimento específico você pode participar da maratona de adequação à LGPD na prática, que está acontecendo. O link está aqui na descrição desse vídeo. Participa com a gente dessa maratona e você já vai estar com os conhecimentos para poder fazer um processo de adequação com segurança. Se inscreve, o link está aqui na descrição deste vídeo. Então, o que acontece? É uma profissão com baixa barreira de entrada, só que tem alguns detalhes. Por exemplo, você não pode usar uma MEI, uma microempresa individual, para prestação de consultoria. Não é de consultoria sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, é qualquer tipo de consultoria. A lei proíbe esse tipo de atividade para microempresas individuais. Para quem não sabe, MEI significa microempresa individual. Silvia, e qual seria a saída? A saída seria abrir uma ME, ou seja, uma microempresa, que não é individual, uma microempresa, ou uma empresa de pequeno porte. Qual é a diferença das duas? Nos dois casos, você consegue abrir essa empresa sem precisar de sócios e também, olha que interessante, a diferença delas é em relação ao faturamento. Por exemplo, se você quiser abrir uma microempresa, o faturamento anual desta empresa não poderá passar de 360 mil em um único ano, ou seja, mais ou menos 30 mil reais por mês. Agora, se você quiser abrir uma empresa de pequeno porte, o ganho anual dessa empresa, o faturamento anual dessa empresa não pode passar de 4,8 milhões, ou seja, 400 mil reais por mês. Então já melhora bem em termos de faturamento. Então é mais indicado você abrir uma empresa de pequeno porte, porque um processo de adequação à LGPD, ele não é barato. Então com certeza você vai, se você abrir uma microempresa no primeiro momento, rapidamente você vai ter que transformá-la numa EPP e isso tem um custo que às vezes não tem necessidade. Abre direto uma EPP, porque das duas formas, abrindo uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, você será optante do Simples Nacional. Então, de toda forma, o valor que você vai pagar em termos de impostos ao abrir uma empresa será a mesma porcentagem, equivalente ao valor das notas fiscais que você emitir mensalmente e em percentual, tanto na microempresa quanto na empresa de pequeno porte, será o mesmo valor. Então, vai depender justamente do teu faturamento. Legal, né? Silvia, e qual seria o CNAE? O Código Nacional de Atividades Econômicas. Quando você vai abrir uma empresa, você precisa colocar ali um ramo, né? Um CNAE. Qual é o CNAE, Classificação Nacional de Atividades Econômicas, que você precisa colocar para poder prestar serviço de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados? Escolha o código 7020 dígito 4, que é consultoria em gestão empresarial. Vou dar o exemplo da minha empresa. A minha empresa, eu coloquei 2 CNAEs. Sim, você pode escolher mais de um CNAE para colocar no seu cadastro de atividade econômica, desde que elas sejam compatíveis.
Como eu, além de fazer o serviço de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados para diversas empresas, eu também entrego treinamento sobre o assunto, eu também coloquei a parte de treinamentos, ou seja, o código 8599 dígito 6, treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial. Então, essas são os dois quinais que eu tenho na minha empresa, porque elas não são incompatíveis. Inclusive, se você participou da maratona de adequação à LGPD na prática, eu contei no primeiro dia, lá no dia 11 de setembro, volta lá no meu canal do YouTube, na parte de ao vivo, que você vai perceber que tem esse conteúdo lá. Está escrito assim, no dia 11 de setembro, procura lá, oportunidades de carreiras criadas pela Lei Geral de Proteção de Dados. Dentro de toda a gama de carreiras que a Lei Geral de Proteção de Dados criou, você pode se especializar em apenas uma delas. Por exemplo, existem as pessoas que se especializaram em treinamento em company, ou seja, elas fazem apenas o primeiro passo de um processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Isto quer dizer que elas fazem o quê? Treinamento de conscientização, que é o primeiro passo do processo de adequação à LGPD. Se você quiser fazer apenas isso, você já pode abrir aí a sua microempresa ou a sua empresa de pequeno porte voltado apenas a treinamento. E aí o KNAI será o 8599 dígito 6, treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial. É muito interessante você ter essa informação, porque tem muita gente que acha que abrindo uma MEI, ela poderá, como a MEI ela tem menos impostos, ela poderá aproveitar uma MEI para prestar consultoria em Lei Geral de Proteção de Dados, e essa prática não é permitida por lei. Então, esse tipo de ensinamento da prática mesmo, porque eu sou a pessoa empreendedora. Eu sempre falo para os meus alunos para que eles empreendam no ramo da Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Porque se você vai ser DPO de uma única empresa, você terá uma única fonte de renda. Agora, se você empreender, você poderá prestar esse serviço para diversas empresas. Por isso que eu falo que trabalhar com a Lei Geral de Proteção de Dados é a maior oportunidade de mudança de carreira. Imagina que nós temos hoje no Brasil 21 milhões de CNPJs. Se você for adequar apenas os CNPJs e você dividir isso por 350 mil profissionais, que seria a necessidade do mercado, cada um de nós estaria adequando 60 empresas. Vamos fazer uma conta de padaria? Não é esse valor, mas só para você entender. Se você tivesse prestando serviço para 60 empresas, cobrando uma mensalidade de R$3.000 de cada uma delas por mês, imagina que você teria um ganho mensal de R$180 mil. Por isso que eu falo, abre uma EPP. Então você veja que uma empresa te pagar R$3.000 por mês não é nada para ela. Mas se você tiver 60 empresas pagando isso para você, o seu ganho será exponencial. Agora deixa eu te falar uma coisa. Da onde eu tirei os 350 mil funcionários, consultores em adequação? Das vozes da minha cabeça. Porque hoje no mercado nós não temos nem 15 mil profissionais trabalhando com adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Isso significa que é uma oportunidade, um mercado praticamente inexplorado que está aí esperando você. Espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você e se fez, antes de ir embora, aperta o like.